Livro dos Juízes, capítulo 5, verso 31, em diante, entrando no capítulo 6. Diz assim o texto: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, aqueles que te amam, sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 6 do capítulo 6. E assim Israel se enfraqueceu tanto, preste muita atenção. E assim Israel se enfraqueceu tanto, redobre a sua atenção. E assim Israel enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel tornaram a clamar ao Senhor. E você diga amém pela exposição dessa palavra. Aleluia, aleluia. O livro dos Juízes, ele traz algumas repetições para a gente. Infelizmente, num intervalo a cada 2 ou 3 capítulos, a gente vai ter a oportunidade de perceber um novo juiz legislando sobre a nação de Israel. Estamos falando de um período que antecede a ideia dos reis. E esses juízes, na sua maioria, escolhidos por Deus, obviamente, e extremamente capazes de legislar sobre o povo, mas cada um de acordo com seus critérios, seus atributos, seus sucessos e suas falhas. Porém, o que se repete no texto não é a necessidade de Deus levantar de tempo em tempo um juiz. O que infelizmente se repete no texto é a necessidade de Israel de tempo em tempo incorrer no mesmo tipo de pecado, que dentro do contexto específico de Juízes é o pecado da idolatria, o pecado que mais manifestava de maneira expressa a ira de Deus, a ponto de que não é a primeira vez, no capítulo 6, em que Deus pega a sua nação, a menina dos seus olhos, aquela a quem ele guarda, governa, o seu cinto, o seu testemunho, a Israel de Deus, a filha, o vermezinho de Jacó, e entrega para que por um determinado de tempo seja subjugada pelo seu inimigo, seja subjugada pelo seu adversário. Por quê? Por causa da repetição e da recorrência do mesmo pecado, que era o pecado da idolatria. Pecado esse que o Senhor já havia advertido o seu povo. Deus, quando advertiu o seu povo acerca do pecado da idolatria, ele não fez isso porque ele tinha necessidade de se autoafirmar como Deus. Quando Deus fez isso, ele fez isso para liberar a mente do povo, para quebrar uma mentalidade de escravo e uma mentalidade ignorante. Tanto é que quando ele entrega a palavra de conscientização por intermédio da boca de Moisés, em Levítico, quando ele começa a legislar a lei no meio do povo, depois da sua libertação na terra do Egito, ele vai dizer, olha, não adorem a esses deuses constituídos por mãos de homens. E ele vai deixar claro, não é apenas por ciúme pessoal, mas é sobretudo por uma ignorância. E ele diz, olha, eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não apalpam, narizes, mas não cheiram. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. E a verdade é que de tempo em tempo Israel se submetia à idolatria desses ídolos constituídos por mãos de homens, porque ídolos constituídos por mãos de homens também podem ser manipulados pelos homens que o criaram. Tanto é que eu não estou dizendo que concordo e nem dizendo que isso deveria acontecer. Mas, por exemplo, dentro da nossa cultura brasileira, infelizmente tem pessoas que lidam com os ídolos que constituíram seus deuses de maneira onde eles punem os ídolos que construíram. Por exemplo, tem um determinado, chamado codinome casamenteiro, que se em tempo determinado ele não conseguir a pessoa desejada, coloca ele na geladeira. Já aconteceu, da gente chegar em casa de alguém e ver alguma coisa estranha ali, de madeira ou de gesso na geladeira, e perguntar, o que é isso que houve? Está de castigo porque não fez o que eu queria.
Infelizmente essa é uma realidade, e isso o Senhor já advertia, não apenas para a quebra da ignorância do povo, mas para a compreensão perfeita. Como pode aquilo que foi criado, ou se submeter a ponto de fazer alguma coisa por quem o criou? É por isso que o Senhor se manifesta no livro do profeta Jeremias, quando se dirige a Israel, e ele diz assim: olha, Jeremias, na visão da casa do oleiro, como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O Senhor está deixando clara a sua soberania como Criador, e o que Ele está deixando claro é que Ele comanda, não é comandado, Ele amassa, não é amassado, Ele dirige, não é dirigido, Ele manda, Ele não obedece, Ele é Deus. Israel iria compreender isso de um jeito ou de outro, e tudo isso era por amor. Houve uma outra ocasião, onde em recorrência a esse mesmo tipo de pecado, o Senhor ele vai dizer: Israel, através de Jeremias, pode o vaso dizer ao oleiro, agora traduza isso no contexto que eu estou aplicando, pode a criatura dizer ao seu Criador: por que fazes assim? Por que me deixou nessa situação? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Por que abriu esta porta? Por que fechou aquela? E etc, etc, e etc. É isso que Deus está dizendo na interpretação profética. O que Ele está dizendo é: aonde uma criatura vai se sobrepor ao seu Criador, avisa para Israel que eu sou o oleiro e eles o barro, obra das minhas mãos. Deus já começou a falar alguma coisa com alguém que está acompanhando aqui em casa. Deus já começou a falar com alguém que está acompanhando aqui no plantão do trabalho. Deus está dizendo para alguém: ei, a circunstância do seu exterior, da sua vida, não tem o poder de mudar essa ordem. Quem comanda é Deus, quem manda é Deus, quem faz é Deus, quem fala é Deus, quem dirige é Deus, quem abre porta é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem faz a ferida é Deus, quem cura é Deus, quem bota no leito é Deus, quem levanta do leito é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Israel precisava compreender isso, mas por que vez ou outra se comprometia a ídolos constituídos por mãos de homens? E agora eu quero que você amplifique a ideia de idolatria, porque nós estamos vivendo em um tempo, por exemplo, onde o ídolo é a imagem refletida no espelho. Estamos vivendo em um tempo onde se tem mais fé no homem, onde se tem mais fé no próprio ego, onde se tem mais fé na própria influência digital, onde se tem mais fé nas mídias sociais e no mundo virtual. Então eu quero que você amplifique o entendimento de idolatria acerca do que nós estamos falando. A idolatria é ter na nossa vida a ocupação de um lugar por qualquer outra coisa ou pessoa que só pertence a Deus. Tire alguns segundos aí agora, você que pertence a Deus, e verbalize isso com a sua boca. Diga: eu pertenço a Deus, eu me submeto a Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e pensa que já estaria aí por aí, manietado de todas as formas, mas está diante da oportunidade dessa palavra. Abra a sua boca aí agora e seja amarrada toda condenação na tua vida através dessa expressão. Bata no peito e diga: eu pertenço a Deus. Aleluia, aleluia. E se eu tiver que me comportar como um subordinado que sou, me comportarei. E se eu tiver que descer, descerei. E se para fazer a vontade de Deus tiver que pedir perdão para quem eu não fiz nada, pedirei perdão. Eu me submeterei à sua vontade. Israel não compreendia isso, então de tempo em tempo Deus permitia uma aflição muito severa, a fim de manifestar apenas uma partícula da sua ira. Não como já foi pregado hoje aqui, porque desejava manifestar juízo, de maneira nenhuma, mas porque estava disponível ainda para suscitar misericórdia. Se eu pudesse dar um codinome para esta vigília, eu diria: vigília da misericórdia, madrugada da misericórdia. Oh, Deus está te visitando aí, e a despeito das suas culpas e erros cometidos, mesmo que você esteja sendo afligido por ter dado legalidade ao adversário, Deus está nos usando nesta madrugada, por intermédio dessa fibra ótica via satélite, para poder se revelar aí na sua casa, onde você se dizia inacessível, para poder te dizer isto: eu estou manifestando o tempo da minha misericórdia sobre a sua vida. Aleluia, é tempo de misericórdia. Só que a fim de que o povo compreendesse isso, Deus permitiu a aflição.
É por isso que no Salmo de número 119, num período onde Davi estava sendo extremamente perseguido pelos seus adversários, ele vai dizer: foi-me bom ter sido afligido. Ele não está dizendo que gostou da prova, ele não está dizendo que gostou de ser humilhado, ele não está dizendo que gostou de ser abatido, ele não está dizendo que gostou de ficar ou de sentir-se temporariamente envergonhado, mas quando ele manifesta: foi-me bom ter sido afligido, versículos posteriores no Salmo de número 119, ele vai dizer assim: porque foi através da aflição, traduzindo, que eu encontrei o caminho da reconciliação, que eu me lembrei dos teus estatutos, que eu me lembrei da tua lei, que jaziam guardados no meu coração, mas estavam distantes do caminho dos meus pés. Deus está dizendo: eu conheço o seu coração, eu sei que o seu coração ainda deseja caminhar de acordo com a minha vontade, mas os seus pés estão embaraçados no caminho. Só que Deus está dizendo: eu vou suscitar a minha palavra no teu coração nesta noite, e os teus pés vão encontrar a vereda da retidão, os teus pés vão encontrar a vereda da reconciliação. E eu não estou falando só para quem está fora de igreja, não. Tem dentro da casa de Deus, fora do centro da vontade de Deus, e Deus está te chamando hoje para dizer: ah, desfruta, eu tenho misericórdia de ti. Aleluia. Eu quero dizer que você é a novidade de Deus para esse tempo. Você é a pessoa que Deus está disposto a fazer encontrar o eixo, a acertar o GPS da sua vida para o rumo e para o norte certo. E o porquê que você está ouvindo e não a outra pessoa dentro da sua casa? Por que você está dando atenção a essa palavra e não outro amigo que está em outro lugar? Porque é através de você que Deus vai começar essa obra. E essa obra não significa que Ele vai fazer só em você, para você, mas significa que Ele vai começar em você, para que através da sua vida muitos outros encontrem o caminho da misericórdia e o caminho da reconciliação. Quem acredita nisso, manifesta aí dizendo: glória a Deus! Glória ao Deus que reconcilia, glória ao sangue de Jesus, glória ao nome de Jesus, o nome sobre todo nome, glória ao Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, glória ao melhor amigo que nos convence, que nos reconcilia com a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. O verso 31, onde nós iniciamos a menção do capítulo 5, Débora está cantando um cântico ao Senhor, e ela foi uma grande profetisa. Só pelo fato de ser mulher e já ocupar o posto e o cargo legislativo que ela ocupava, isso já ostenta o poder de Deus de maneira extraordinária naquela época. Mas não o bastante, ela também cuidava da sua casa, esposa de Lapidote, e julgava Israel debaixo das palmeiras que chama de Débora, mas era do território de Efraim. Só que quando Deus te dá um nome para governar, o teu nome se sobrepõe ao nome da geografia do lugar. E foi o que aconteceu. O texto diz que Débora já estava ali. Débora não tinha vida de pecado, Débora não fazia absolutamente nada errado, pelo contrário, ela cumpria a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Israel estava sendo afligido demasiadamente pelos seus piores adversários. Um dos seus piores adversários, os midianitas, destruidores, sanguinários, adoradores de Moloque, devotos a Azera, a Baal, a Belial. Eles adoravam deuses que aceitavam sacrifícios de sangue e humanos. Era um povo terrível. E Israel já estava sendo afligido nos dias de Débora. Estava sendo afligido pelos carros de Jabim, pelo comandante de Sísera. 20 anos vivendo um nível de cativeiro. E o texto vai dizer que ela administrava e julgava Israel naquele tempo. Não havia legalidade na vida de Débora, ela aconselhava. Chamou um certo homem chamado Baraque, representante de uma das tribos mais proeminentes, a quem o Senhor queria confiar vitória, para que aquele tempo fosse erradicado nos dias de Débora. Chamou Baraque e disse: olha, o Senhor já não te deu ordem dizendo, vai contra. E ele disse: olha, se você for comigo, eu vou. Disse a Débora: mas se você não for, eu não irei. Resumindo, ela disse para ele: olha, eu vou contigo, mas a vitória o Senhor entregará pelas mãos de uma mulher. E o Senhor entrega. Quebra-se então, Débora, escute isso,
Débora é o instrumento que Deus vai usar para impulsionar pessoas que farão parte de uma história que vai quebrar um cativeiro de 20 anos. Eu não estou aqui nessa madrugada à toa, eu vim aqui para dizer que a partir desta noite Deus vai te usar para impulsionar pessoas que quebrarão cativeiros de anos. Oh, eu vou declarar isso de novo. O Senhor vai te usar para quebrar cativeiros de anos. Você é a novidade de Deus para esse tempo. Agora perceba em que momento crucial da história de Débora isso aconteceu. Ela já era juíza, diga comigo, juíza. Ela já era profetisa, diga comigo, profetisa. Diga, ela já era esposa, diga aí na sua casa, esposa. Ela tinha o tripé de uma vida bem estruturada, mas isso não era o suficiente para que o cativeiro de 20 anos em Israel fosse quebrado. Então veja isso, o texto vai afirmar que mesmo sendo juíza, mesmo sendo profetisa, mesmo sendo esposa de Lapidote, nada disso tinha poder para quebrar da forma com que foi quebrada esse cativeiro de 20 anos. De 20 anos. Mas o texto revela qual foi a hora que a chave virou. E eu estou liberando essa palavra como chave, e ela vai virar na tua vida também. A palavra foi esta, Débora diz: e ficaram desertas as aldeias em Israel, e o meu povo começou a habitar em covas de fortificações e em cavernas. Sabe o que era isso? Era o inimigo minando a força de Israel. E Israel começou a viver dentro de covas como se fossem residências. O inimigo sabe que a gente não está morto, mas quer colocar a gente numa posição muito pior do que um óbito. Sabe qual? Manter-se em condição de morto mesmo quando nós estamos vivos. Quer que a gente fique em casa, mas não sinta as coisas. Quer que a gente ouça essa palavra, mas fique duro igual pedra. Quer que a gente saiba que Deus faz, mas na vida dos outros, porque foi nos furtado a capacidade de crer que faz na nossa vida também. Ele quer nos ameaçar e nos oprimir, não de modo apenas a nos colocar numa cova, mas a fazer com que nós nos sintamos mortos ainda em vida. Então ela diz: o meu povo estava em covas e fortificações em cavernas. E aqui está a chave, ela diz: até que eu, Débora, me levantei. Ora, Débora, você já não estava de pé? Você era profetisa e legislava Israel? Ora, Débora, você não estava de pé? Você já era juíza e julgava Israel? Ora, Débora, você não estava de pé? Você é uma esposa que não tem a que desabonar a sua conduta? Como assim até aqui eu, Débora, me levantei? Aí ela vai se levantar manifestando uma posição que ela não tinha manifestado até aquele dia. Ela diz: não me levantei como profetisa, não me levantei como juíza, não me levantei como esposa. Ela diz: eu me levantei como mãe. Oh, você precisa compreender isso. Manifestação de maternidade é posicionamento de endereço, significa de onde você veio. Você sabia que uma escritura, quando ela é concedida de uma casa do governo para alguém, se ela for cedida pelo governo, não importa se o casal está junto, obrigatoriamente o nome da escritura tem que ir no nome da mulher. Já percebeu quando tem uma criança fazendo uma coisa errada na igreja? Ninguém pergunta quem é o pai dessa criança. Se o microfone estiver na mão, a gente fala na hora: cadê a mãe dessa criança? Porque a mãe é quem responde. Em tratamento de psicoterapia familiar, uma das perguntas, quando você vai ter que tratar com o de menor, é perguntar quem responde por ele. Quem é a mãe? De onde ele veio? Qual é a história? Quem se responsabiliza por ele? Às vezes nós utilizamos uma madrugada como essa, uma tribuna como essa, para poder dizer que a gente é juiz. Converte, se arrependa ou morra. Às vezes a gente usa o tempo e uma oportunidade como essa para se posicionar tão somente como profeta de conserto, e tudo isso é louvável, mas às vezes não resolve o que precisa ser resolvido. Naquela hora Israel já tinha juiz, naquela época Israel já tinha profeta, mas Israel estava precisando de alguém que respondesse por ele, alguém que tomasse a posição da resposta. Deus está dizendo para quem está em casa: eu espero de você um posicionamento. Eu espero que você responda pela sua casa, porque guarde o que eu estou lhe dizendo nessa noite. Se você não se posicionar na sua casa para responder por ela, às vezes quem não deveria vai tomar uma posição que você tinha autoridade para ocupar, mas não ocupou. Deus está dizendo nessa noite: ocupe o seu lugar.
Esteja posicionado, esteja posicionada. Não adianta acusar e apontar os pecados de quem está errando à sua volta. A pergunta é: quem responde por eles? Pedro vai dizer: nós somos sacerdócio santo, geração eleita, povo adquirido. Ele diz sacerdócio santo e sacerdócio real. Nós somos os novos sacerdotes na ministração da nova aliança. Sabe o que isso significa? A gente não só diz aonde está o erro, a gente também se coloca para ser canal do acerto. O sacerdote, ele se apresentava também para pedir perdão em nome pedir perdão ao Senhor pelos pecados do povo. Ele se apresentava. E às vezes a gente só quer acusar. Deus está dizendo: se apresente. Se apresente pela tua casa, se apresente pela tua família. Ao invés de apontar esse homem e dizer: isso aí é um cachaceiro, coloca ele no joelho e diga: eu sou mulher desse cachaceiro, Senhor, eu respondo por ele, eu estou aqui clamando por ele. Ao invés de olhar um menino que está fazendo o que não deve e alguém se posicionar dizendo: isso é um cracudo, isso está perdido, coloque teu joelho no chão e diga: está aí, ó Jesus, eu respondo por ele, é meu primo. Cadê alguém nesse contexto de cativeiro e de abandono que tantas vidas estão vivendo? Não é alguém para julgar, mas alguém para se responsabilizar. Alguém para se posicionar. A chave é essa. Lembra? Mateus capítulo 15, verso 21. Quem ainda está comigo, diga amém. Se o chat estiver aberto, vai dizendo aí amém, 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 que depois eu vou ler tudinho. Amém. Mateus capítulo 15, no verso 21 em diante. Uma mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoninhada, sugestão de ninho de demônios, possessa por espíritos malignos. Ela ouviu dizer, a mãe dessa menina ouviu dizer, que Jesus ia passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, uma região estrangeira, portuária. Ela aproveita essa oportunidade para soltar o grito de socorro. E ela, vendo Jesus, diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Presta atenção nisso aqui, gente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja, a condição que a filha dela está, não muda para ela quem a filha dela é. Porque está é advérbio de tempo, caráter temporal. Você já me ouviu falar isso 1000 vezes e vai ouvir 1001 agora. 1000 vezes, mas vai ouvir novamente. Tem misericórdia de mim que minha filha está. Advérbio de tempo, caráter temporal. Significa que tudo o que está não é permanência do ser. É temporal, literalmente significa que está, mas vai passar. É temporário. Ela não diz: tem misericórdia de mim que minha filha é uma endemoniada, porque é característica do ser, não passa, mas permanece. Assim é a nossa alma para a eternidade, seja para ir para o céu, ou seja para ir para o inferno. Ela não diz: tem misericórdia que minha filha é, ela diz: tem misericórdia que minha filha está miseravelmente endemoniada. E qual é a característica da sua filha? Qual é a característica permanente? Ora, o demônio é temporário, mas a minha filha é permanente. Ela não diz: tem misericórdia de mim que minha filha é endemoniada. Não, tem misericórdia de mim que minha filha está endemoniada. Ela está dizendo: como ela está é temporário, mas quem ela é permanente. Ela é minha filha, se está endemoniada ou não é minha filha, se está viciada ou não é minha filha, se está com vontade de cometer suicídio ou não é minha filha. Quando está por baixo é minha filha, quando está por cima é minha filha. Quando ela está atacada, ela não muda, ela continua sendo a minha filha. Eu estou sentindo a graça de Deus. Cadeias antigas serão quebradas esta noite. Não é amanhã e não foi ontem, esta noite. A gente tem que parar de dar ao adversário poder permanente, quando tudo que ele tem é poder temporário. Como ela estava não mudava quem ela era. Sabe o que Débora entendeu? Como este povo está, por mais que me envergonhe, não muda quem esse povo é. Esse povo está desviado, mas este povo é de Deus. Então Débora se coloca: eu vou responder por este povo. Está entendendo? Está entendendo? Quando você responder como uma mãe que protege o filho, porque, irmão, quantas vezes eu já vi em obra carcerária
A namorada às vezes deixa, não é sempre. A namorada às vezes deixa. A noiva às vezes abandona. A esposa às vezes vai embora. E aí quando às vezes isso acontece, todo mundo falta. Lembra, mãe, de uma irmã lá da igreja, 86 anos. Eu me lembro, às vezes às quartas-feiras ela preparava comida. Deixava tudo pronto, tudo arrumado. Ela pegava 3 ônibus. E a parte em que o ponto de ônibus deixava até ela chegar no presídio, onde o filho dela estava preso, ela tinha que caminhar por uma coisa mais ou menos aí de 30 minutos no passo dela. Eu estou falando de uma senhora de 86 anos. E quando a gente perguntava para ela, irmã, para onde você está indo? E ela dizia, hoje é dia de visita, eu estou indo visitar o meu filho, que estava preso porque cometeu um crime, estava preso porque fez algo errado, estava deixado por algumas pessoas que não toleravam mais o que ele fazia, todavia ela continuava respondendo por ele. Eu me lembro que as meninas aliviavam ela um pouco do procedimento literal da visita, em respeito à quantidade de cabelos brancos e da fragilidade do seu corpo, e ela ia lá e orava por ele. Sabe o que eu vi? A esposa deixou, o filho deixou, mas a mãe não deixou. Aí isso me faz entender Deus revelando o seu amor por Israel. E ele não diz, pode um pai? Não, nada contra macho e fêmea. Eu não estou falando de feminismo e nem de machismo. Eu estou falando de coisas que somente a maternidade pode oferecer. Nós sabemos que Deus é pai, mas quando ele quer fazer o seu amor entendido a Israel, ele diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? A pergunta é retórica porque não obriga a resposta. Uma mãe pode largar, pode abandonar, pode jogar no lixo, mas esquecer, não esquece. Não esquece. Porém, eu, o Senhor, todavia nunca me esquecerei de vós. Essa condição é temporária. E tudo que Deus requer de você é um posicionamento. Nem amanhã e nem depois, mas agora. Seja um posicionamento onde você tenha que se colocar para pedir perdão pelos seus pecados, ou seja, um posicionamento onde você tenha que se colocar para que Deus perdoe alguém, para que Deus manifeste a misericórdia dele sobre a vida de alguém. Camila, isso funciona? Funciona. Pergunta para a mãe que tirou o filho do tráfico. Camila, isso funciona? Funciona. Pergunta para o pai que tirou o filho da boca. Camila, isso funciona? Funciona. Pergunta para a mãe que viu uma menina que ia entrar em espírito de loucura, mas Deus fez o que nenhum medicamento podia fazer. Deus só quer que alguém se posicione. Deixa eu te falar, Deus tem obra com quem se posiciona. Ah, Camila, mas e se quem é alvo da minha oração não quiser saber da minha oração? O problema é dele, porque a tua oração não é para ele, tua oração é para Deus. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Compromisso de Deus é com quem está posicionado. A ordem de Deus nesta noite é: posicione-se. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Posicione-se. Posicione-se. Eu tenho buscado ao Senhor nas minhas devocionais, e uma das palavras que eu tenho liberado verbalmente, para que eu possa escutar e me posicionar diante delas, me comprometer diante daquilo que eu estou liberando, é: Senhor, eu quero ser firme. Senhor, eu quero ser constante. Senhor, eu não vou deixar esse lugar. Você precisa se posicionar. Por que eu devo fazer isso, Camila? Em resposta do que nós lemos aqui no verso de 31 do capítulo 5. Sabe o que o posicionamento de Débora liberou? Estabilidade. Hashtag estabilidade. Aonde você estiver, verbalize estabilidade. Oh, aleluia. Eu acho que você ainda não compreendeu o tamanho da bênção que é ter uma vida estável. Quando a gente tem mais ou menos uns 18 anos de idade, a gente só quer sair de casa. Eu não sei porquê, mas a gente tem essa sangria. Ainda mais se não é crente. Lá em casa, meu irmão, quando o couro comia, a gente já começava: quando eu fizer 18 anos, eu vou embora de casa. E aí quando você faz 18 anos, porque na cabeça de quem tem 16, quando está revoltado na adolescência, com 18 ele vai ter carro, vai ter dinheiro, vai ter conta no banco, vai ter... Essa água aqui era para mim mesmo, não era? Ninguém bebeu essa água não, né, gente? Vocês têm certeza disso? Amém. Camila, não bebe muita água não, porque a transmissão é online, vai ficar silêncio. Vai ficar silêncio se você não adorar. Você adora aí, dá glória, dá aleluia na sua casa. Vai ruminando a palavra. Agora é eu que não vou morrer seca para você dar glória.
E aí quando a gente é imaturo, a gente pensa que, não sei porquê, eu acho que a gente pensa que com 18 anos a gente vai ficar rico. E então você vai começando a atingir maturidade e percebe que a vida é difícil. E nem tudo acontece como você sonha. Você não para de sonhar, mas você começa a encarar a vida de frente do jeito que ela é. E aí o tempo vai passando, e aí quando você vai chegando perto dos 30, você já não imagina ter necessidade de viver e de obter tudo o que você imaginava para ser feliz. Depois de um tempo, quando você alcança a maturidade, você percebe que paz de espírito não se conquista com salário no bolso, mas com contentamento do que se tem. E então, depois de um tempo, por mais que você tenha sonhos e vontade de atingir lugares altos, se você conseguir desfrutar de um nível de estabilidade, isso já te dá paz. Estabilidade só pode ser vivida por quem está determinado a ter um posicionamento firme e constante. Então, crescer em abundância, como disse o apóstolo Paulo, será consequência. O posicionamento de Débora trouxe estabilidade, foi onde nós lemos no cântico que ela cantou depois da vitória que Deus deu a Israel. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando se levanta em sua força. Verso 32, e a terra teve sossego. A terra teve sossego. Essa palavra é maravilhosa, ela é tão boa que só de falar já dá uma paz. Sossego. A gente fala sossego, já vê uma rede. A gente fala sossego, já vê um café quentinho. A gente fala sossego, já sente uma água fresca na boca. A gente fala sossego, já sente um perfume refrescante. A gente fala sossego, já tem uma sensação de bem-estar. Só que isso não foi diário, não foi um final de semana. A palavra do Senhor diz, a terra teve sossego por 40 anos. 40 é virada de ciclo. Lembra quando o Senhor permitiu a Israel peregrinar no deserto por 40 anos? Isto foi para que toda a geração que antecedesse a idade de Josué e Caleb morresse e não herdasse a terra que jurou o Senhor aos seus pais. Por quê? Porque se rebelaram contra o Senhor no deserto. Então o Senhor inaugurou a chegada da geração de Josué e Caleb no deserto depois do período de 40 anos. Se você está aí, bota 4 dedinhos. E se você está aqui, levanta a mão e diga 40. 40 não é conversa fiada, irmãos. 40 é número que traz uma simbologia muito forte. E eu não estou dando uma de uma pessoa que é totalmente voltada para números. Eu não tenho tanta habilidade quanto a isso, mas é tão presente na Bíblia o 40 que isso se transpõe pro físico, para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, o dia em que Davi venceu Golias, o texto diz, era aquele o 40º dia em que ele subia para atormentar e zombar dos filhos de Israel. Ou seja, no 40º dia, Deus usou Davi para quebrar o ciclo de afronta de Golias contra Davi. Quando Elias se sentiu afligido, por exemplo, perturbado pela ameaça de Jezabel, o texto diz que indo em direção a uma caverna, primeiro parou debaixo de um pé de zimbro. E o que foi que o Senhor disse para ele? Come dessa comida, porque na força dessa comida você vai voltar pelo mesmo caminho. Vai ungir um sucessor Eliseu em teu lugar. E ele diz para ele, no mesmo caminho, e esta comida te alimentará, te dará sustância durante 40 dias e 40 noites. Não é que eu estou forçando, é que é bíblico. Você vai ver Jesus na tentação, quando foi conduzido pelo Espírito para ser tentado e aprovado por Deus, para ser tentado pelo diabo, e aprovado por Deus no deserto. Olha o que o texto vai dizer, que Jesus peregrinou no deserto durante que período? 40 dias e 40 noites. E o Senhor então quebrou aquela tentação, superou, e os anjos vieram e serviram. E então o ministério de Jesus ficou aprovado, logo depois do período da quarentena. Sabe quando que Jesus subiu aos céus? Depois do período da ressurreição, episódio exato de 40 dias peregrinando sobre a terra, depois de já ter ressuscitado dentre os mortos, para que fosse visto por olhos nu a todo e qualquer homem. Veja como abre ciclo e fecha ciclo num período de 40, que eu poderia traduzir aqui por quarentena. Quem está entendendo? Quando Moisés foi receber a lei
que mudaria de uma vez por todas toda a civilização e compreensão dos hebreus na condição de serem filhos de Deus. A primeira vez que ele subiu ao Monte Sinai, o texto diz que ficou ali para observar e para escrever, para ver a escrita de Deus sobre os 10 mandamentos, 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu e viu o bezerro de ouro e o povo adorando, o texto diz que por causa da ira e do furor, ele quebra a tábua que o Senhor havia lhe dado. Quando Deus chama Moisés para subir o monte de novo, a fim de recobrar os mandamentos da tábua, ele já sabia tudo o que ia escrever. Afinal eram só 10, não eram 1001, eram 10. Então ele já sabia o que iria ser dito ali. Mas ainda assim, na segunda vez, quando Moisés sobe ao Sinai, Deus não diz: hoje você vai ficar 30 porque você já sabe o que é, nem passa aí 15 dias porque eu já te dei uma vez. Não, ele sobe a segunda vez, e por mais esta vez o Senhor o retém no cume do Sinai 40 dias e 40 noites. Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender que eu estou falando rasgado. Deus te trouxe aqui para dizer que vai haver sossego, e este tempo de tormenta vai se fechar com esse ciclo da quarentena. Oh! Aleluia! Camila, mas você sabe, né, que cientificamente falando, quarentena não significa propriamente 40 dias. E você sabe, né, que eu estou aqui pregando para quem crê. Namagachúria. E você sabe que eu não estou aqui para ser cética. Quando se açoitava um homem, se dizia: dá a ele o açoite que lhe é devido. E isso era 40. Como cada ciclo na contagem de açoite e chibatada se contava de 40 em 40, quando queria castigar alguém em demasia, eles tinham que virar o ciclo. E não podiam dizer assim: dá 41, não podia. A nomenclatura não era essa. Eles não podiam dizer assim: dá 42 chibatadas. Sabe como é que dizia? Eles diziam assim: dá 40 mais uma. Por quê? Porque quando chega a 40 tem que fechar o ciclo. Se você crê nisso, nessa noite levante a sua mão aonde você estiver. Eu estou declarando que Deus vai fechar um ciclo e vai inaugurar um tempo de sossego, um tempo de estabilidade. Recebe isso, eu vou falar de novo. Deus vai fechar esse ciclo de cativeiro, de depressão, de tristeza, de sentimento de abandono, de complexo de inferioridade, de crise financeira, de tormenta na alma, de perturbação mental, de crises emocionais. Deus vai fechar esse ciclo e vai inaugurar um tempo de sossego. Sossego, sossego. Eu ministro sobre a tua vida aí agora. Sossego em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, e a terra teve sossego. Veja, uma mulher posicionada, um homem no lugar que Deus queria. Vou traduzir: uma Débora fazendo o que Deus mandou, um Baraque obedecendo o comando de Deus, e uma Jael coberta por uma palavra que Débora liberou, estabeleceu sossego 40 anos. Você diz: eu preciso de muitos, e Deus está olhando e está dizendo: e eu só preciso de você. É óbvio que isso aqui é para você entender. Precisar, Deus não precisa de ninguém. Mas esse antropoformismo é para você compreender. A Bíblia diz que o pecado, para causar a destruição que causou no mundo, entrou por intermédio de um homem. Adão, lá no Éden, um homem. Só que o que eu acho maravilhoso é que na ministração da graça, na manifestação de Cristo, e quando eu disser Cristo, você diga glória a Deus. Na manifestação de Cristo, na manifestação da graça de Cristo, oh! A palavra do Senhor, ela vai dizer: agora segura essa, o pecado entrou por um mundo, por um homem no mundo. Aí você pensa: e agora vai ter que ter uma multidão de anjos para tirar ele do mundo? Não, aí o Senhor manifesta a obra de Cristo, dizendo: o pecado entrou por um, causou estrago na vida de muitos, mas não será necessário muitos. Por um ele entrou, e só um é o suficiente para que ele saia do mundo. Você diz: eu preciso da tia Jurema, eu preciso da tia Filomena, eu preciso do pastor X. Ah, se o Y não me fizer um gabinete,
Se a irmã Cocota do ciclo de oração não vier aqui em casa fazer uma campanha, e o Senhor está dizendo: ei, o que você precisa não está na mão da Cocota, não está na mão da Jurema, não está na mão da Filomena. O que você precisa está na mão de um só, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pastor Henrique falou uma coisa aqui que eu tenho necessidade de confirmar o que ele disse, de falar, de ligar com ele esta palavra. Não é porque nós estamos aqui de posse dessa palavra que somos melhores do que absolutamente ninguém que está aí. Olha, o Senhor, ele conta algo sobre o pecado numa parábola para o povo entender, e ele diz assim: suponhamos que uma pessoa devia 50 dinheiros. Eu não me lembro agora se o valor era esse, mas o significado é esse. Suponhamos que alguém deva 50 dinheiros. E ele explica para os discípulos: suponhamos que uma segunda pessoa tenha uma dívida de 500 dinheiros. Mas suponhamos que um senhor, que é o alvo de quem? O credor, né? Chega e perdoa tanto o de 50 como o que devia 500. Quem está prestando atenção, diga: eu aqui. Isso aí. Perdoou de 50 e perdoou o que devia 500. Ou seja, perdoou a ambos. Então o Senhor se vira para Pedro, para a aplicação da parábola, e pergunta para ele: Pedro, a quem mais ele amava? Ora, está claro, a quem ele mais perdoou. Porque um devia 50 e outro devia 500. Agora, entenda o significado da parábola quando Jesus aplica para Pedro. Ele não está procurando determinar quem deve mais. A parábola serve para isso aqui, ó. Não importa quem devia 50 ou quem devia 500. Ambos estão em pé de igualdade por um único motivo. Qual? Nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. Nem o que devia pouco e nem o que devia mais. Vou falar rasgado, ei. Deus trouxe gente hoje aqui nessa noite para dizer: você acha que pecou muito e não merece perdão. O outro já acha que não precisa de arrependimento porque não pecou o suficiente. Tem gente que acha que vem à igreja e não precisa confessar a Cristo, não precisa se posicionar. Afinal, ele não fuma, não bebe, não cheira, não prostitui, não trafica. É o que deve 50 e acha que não tem do que se arrepender. É aquele que às vezes a gente olha e diz assim: rapaz, fulano é uma bênção, já é crente, só não sabe. Se não sabe, tem que saber, porque precisa se arrepender, porque somente o arrependimento manifestará a condição da graça sobre a sua vida. Ouça isso. E aí a outra vertente, o outro paralelo: o que deve muito e acha que deve tanto que a dívida não pode ser paga. Eita, Camila, você está pregando aí, mas tu não sabe, eu já matei 10, eu já fiz isso, eu já fiz assim, eu já fiz assado, eu acho que eu não tenho mais jeito. Ei, para Deus, o que deve 50 e o que deve 500, o que deve 10 e o que deve 1000 estão na mesma condição para a salvação. Por quê? Porque aqui não importa quanto a gente devia, aqui importa que ninguém tinha dinheiro para pagar a dívida e ele pagou. Deus está me usando nesta madrugada para dizer para você: tá pago, tá pago, oh, tá pago, tá pago. Olhe para alguém aí, se estiver na sua sala da sua casa, ou se tiver alguém deitado do seu lado da cama com o telefone sobre a cabeça, dê uma catucada nessa pessoa e diga para ela: tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Você só precisa se posicionar para quê? Para que a sua casa tenha sossego através da sua vida, para que a sua família tenha sossego através da sua vida, para que seus filhos desfrutem de sossego através da sua vida, para que o seu pastor tenha sossego através da sua vida, para que o seu patrão desfrute de sossego através da sua vida, para que você tenha sossego vivendo a própria vida. Sossego. Eu vou encerrando por aqui, dizendo isto para você: há sossego de Deus disponível para você. E por mais que Deus peleje para te favorecer, eu não posso mentir. Como diziam os antigos, a rosa que eu prego também traz os seus espinhos. E a parte que te cabe não é tão difícil quanto a parte que Ele já fez por nós. E que parte é essa? Você precisa se posicionar. Porque é o posicionamento que gera estabilidade. Sabe por que você na segunda levanta bem, animado, alegre, e na quarta-feira já está mal? Porque te falta estabilidade.
Você ouve uma palavra como essa, o sangue corre quente no seu corpo, sua alma encontra descanso, sua mente é bem ordenada, os pensamentos se coordenam no lugar, mas daqui a 2, 3 dias você é alvejado por palavras e ameaças de inimigos que te afligem e volta a declinar de novo. Por quê? Porque não tem Deus? Não, Deus você tem. Por quê? Porque não tem palavra? Não, palavra você tem. O problema é que você não está se apoiando no seu Deus e fazendo uso de sua palavra para se posicionar diante de Deus e diante das pessoas que te cercam. O verso 6 conta que essa história se repete de novo. E agora Deus vai levantar Gideão. Isso segue mais à frente do capítulo 6. Mas o que eu acho incrível é que o texto diz: tornaram a fazer o que era mal. Mas no verso 6 diz: mas tornaram a clamar ao Senhor. Eu vou falar isso de novo até que você entenda. O verso 1 diz que eles tornaram a fazer o que era mal. Mas o verso 6 diz que eles tornaram a clamar ao Senhor. Tornaram a errar. Tornaram a falhar. Tornaram a cair. Tornaram a pecar. Tornaram a desanimar. Tornaram a se rebelar. Tornaram a insubordinar-se. Mas depois da aflição, tornaram a clamar. Veja, se sendo ensinado a fazer o certo, nós somos capazes de fazer o errado, você imagina o quão capazes nós somos de fazer o que fomos ensinados a fazer. Eles fizeram o que era mal e não se programaram para isso, mas sabiam como consertar-se porque haviam sido ensinados acerca disso. O diabo está dizendo para alguém: você desconcertou de um jeito que nada mais te bota no lugar. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus nos conectou nesta atmosfera celestial, através de uma transmissão ao vivo pela internet, para dizer: ei, se sem programar-se para cair, você caiu. Se sem programar-se para errar, você errou. Como disse Paulo na carta aos Romanos capítulo 7, querer bem está em mim, mas eu não consigo efetuá-lo. Quando eu vou fazer, acabo fazendo mal. Ele resume dizendo: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não termina dizendo de morte, ele termina anunciando vida. Ele diz: mas graças dou a Jesus Cristo meu Senhor. É Jesus Cristo que te livra da sentença dos seus erros. Então escute isso. Se a gente cai sem planejar, porque o pecado é assim, ele te abre uma porta bem grande de entrada, mas quando você já está emaranhado lá dentro, ele abre uma porta bem grande para você se enveredar com uma mulher que não é sua e dizer: seja feliz com ela. Ele abre uma porta bem grande para você correr atrás de um dinheiro que não lhe devia, que não era seu, e dizer: compre o que você quiser com este dinheiro, seja feliz com este comportamento. Ele diz: ei, não obedeça nem pastor e nem ninguém, homem é tudo igual, vá viver a sua vida. Ele abre uma porta bem grande no mundo e diz: passe por ela e seja feliz. Mas sabe qual é a parte que ninguém te contou, mas Deus está te contando nessa manhã, nessa noite? Depois que você entra por essa porta e as coisas não acontecem lá dentro como você pensou que seria, você vai ver que ele só te deu porta de entrada, mas não te mostra a porta da saída. Mas nessa noite Deus está dizendo: em Cristo eu sou a porta de saída. Ele é a porta. E eu vou falar literalmente, Deus está me mandando dizer: Ele é a porta que abre uma saída para você sair dessa vida de adultério, dessa vida de vício, dessa vida de pornografia, dessa vida de masturbação. Você não pode contar para o teu pai, não pode contar para a tua mãe, não pode contar para o teu irmão, não tem coragem de contar para o teu pastor, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu estou abrindo a porta de saída para você sair daí. Você fez o que era errado sem que ninguém te ensinasse, então agora faça o certo, porque você aprendeu para isso. Jesus investiu em você para isso, a palavra está sendo pregada para isso. Você sabe qual é o certo, faça o que é certo. Você não precisa do conselho de ninguém para fazer o que é certo. Há uma lei moral no homem sobre a graça comum que é revelada. A gente sabe o que é certo.
Até quando muitas vezes foi ensinado por alguém a fazer o que é errado, a gente sabe o que é certo. Faça o que é certo. E a única maneira de corrigir e trazer estabilidade para a sua vida, como o Senhor mais uma vez trouxe estabilidade para Israel, agora numa segunda etapa, quando eram os midianitas que afligiam a Israel, mas também trouxe estabilidade. Ele quer trazer estabilidade para você. Ele quer trazer sossego para você. Eu preciso fechar isso aqui dizendo algo que não é fácil de dizer, menos ainda de ouvir. Mas Deus me preparou para falar e preparou seu coração para receber. Eu creio assim. Eu sei disso. O problema não é o inimigo no seu território. O problema não é o vulto de madrugada. Eu vou falar bem honestamente. O problema não é ter que andar com um tarja preta dentro da bolsa. Não, não é problema. Eu conheço pessoas que tomam um e vêm para o culto adorar a Deus. É uma necessidade. Mas você está vivendo uma vida aonde parece que o inimigo se tornou maior do que ele sempre foi. Israel esteve nessa condição quando se escondeu em covas, em fortificações e em cavernas, no capítulo 6, como fez outrora antes do capítulo 5, fugindo do inimigo. Só que quando você vai analisar toda a história, veja bem, eu não estou dizendo um momento, igreja, veja bem, eu não estou dizendo um momento, eu estou dizendo toda a história de Israel, porque você pode estar mal, mas eu já disse isso aqui, repito, como você está não determina quem você é. Durante toda a história de Israel, no período de toda a sua história, porque Israel não se resume a uma queda, a um momento, não se resume a 20 anos e nem a 7 anos. Durante toda a história de Israel, Israel nunca foi oprimido pelos seus adversários quando estava em Deus. Então veja, o problema não era ser atormentado pelo inimigo ou ter o inimigo. Israel foi a única nação que se há registrada, não apenas na Bíblia Sagrada, mas em relatos históricos, de história registrada na escola, no museu, na humanidade, história escrita por homens céticos que nem precisam profetizar ou crer que Javé é salvação. Estes homens afirmam que territórios geográficos foram conquistados por Israel sem que eles tivessem nenhuma espada na mão. Então o problema de Israel nunca foi falta de ferramenta e nem presença de inimigo. A coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que Israel vencia a guerra sem levantar espada. Essa mesma do capítulo 6. Essa mesma de Gideão. Sabe como é que Gideão venceu a batalha contra os midianitas? Carregando cântaro, buzina e tocha acesa, e levando um grito na boca, pelo Senhor e por Gideão. Os homens começavam a gritar, quebraram cântaro, tocaram buzina, soltaram o grito, e o exército dos midianitas começou a ferir um ao outro, e a auto se mutilarem e acabarem consigo mesmo, sem que Israel carregasse na mão uma espada. A coisa era tão séria, que houve muralha construída durante muitos anos, alicerçada e muito forte. E a Josué o Senhor disse: como é que eu venço essa muralha? Como é que cai Jericó? E ele disse: Josué, dá as voltas com o povo, dá as voltas com o povo, e no último dia solta o grito. E eu te pergunto, quantas espadas e escudos tinham na mão de Israel? Eles não tinham material bélico, não tinham nem escudo e nem espada para vencer o seu inimigo, mas venceram, conquistaram reinos, depuseram reis, conquistaram nações, tomaram posse de sua herança. Quantas espadas e qual era o armamento, o poder bélico de Israel quando entrou em Canaã para herdar a terra prometida? Não tinha, era a estratégia do próprio Deus. É por isso que Davi vai salmodiar e vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, pelo que não temeremos, ó Brasil, ainda que a terra se abale, ainda que os montes estremeçam pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã.
Oh meu Deus, eu estou sentindo uma carga profética aqui sobre nós e sobre a nossa nação. Ainda tem músicos aqui? Ainda tem gente aqui que toca teclado? Tem alguém ainda? Teclado? Tem alguém aqui na batera ainda? Alguém para batera? Tem? Vai chegando então, quem tiver, quem puder, chega junto. Oh, aleluia. Aleluia. Ih, Camila, eu acho que não tem não, meu irmão. Se não tiver, não tem problema. Na bleia a gente resolve tudo no pandeiro. Mas é tão bom quando tem. Oh, glória a Deus. Olha aí o vaso. Está chegando. Aleluia. Oh, prepara aí que nós vamos terminar num ato profético. Hoje eu fiz a minha devocional cantando um hino da harpa cristã, porque eu sabia o que eu enfrentaria ainda esses dias. E eu abri a harpa e tem um hino lá que diz assim: ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Não precisa me acompanhar não. Deixa eu ir à capela primeiro, que senão você só vai dar o dó de mim aí. Firme sempre no amor, com idômito. Tem coragem aí, cabra? Ei, menina, se tu tá viva até hoje, se tu sobreviveu à pedofilia, se você sobreviveu ao abandono de pai e mãe, tem força aí, minha filha, tem valentia. E esse hino diz: nunca rejeitando a cruz, com idômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aí diz assim: se o maligno te tentar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Eu quero convocar os brasileiros, porque o Senhor não te deu espírito de medo, e nem de temor, e nem de covardia, mas espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Oh, quem está aqui na nave, nós estamos aqui, eu quero deixar claro, em um número absurdamente reduzido de pessoas, não foi aberto para público, e os poucos que estamos aqui, todos estão de máscaras e devidamente mantendo a distância exigida. Mas para fortalecer quem está em casa, todo mundo aqui fica de pé agora comigo, em nome de Jesus. Se você está em casa agora e está sentado na poltrona, deitado na cama, você sabe que já esquentou. O sono que você estava sentindo já até foi embora. Vamos embora, levanta logo, levanta. Posição de guerra, posição de valentia. Quem aqui já começou orando de joelhos, né? Quem aqui nunca enfrentou um período de guerra e começou orando de joelhos e quando viu já estava de pé, né? Aleluia. Fica de pé aí onde você estiver agora. Em nome de Jesus, levanta. Põe-te de pé, porque o teu Deus quer falar contigo e quer te usar. Aleluia. Então o que eu quero dizer, que é muito sério, e o que eu iniciei falando aqui, nesse último tópico, é que o problema de Israel nunca foi a presença de inimigos. E é isso que eu quero que você entenda. Seu problema nunca foi tomar lapada da vida. Lapada. Seu problema nunca foi ter que acordar cedo. Eita, menino, você é valente. Tem gente que está aqui agora. Seu problema nunca foi saber que ainda tinham guerras a vencer, dívidas a pagar e coisas a fazer. Então entenda o que eu quero dizer. No caso de Israel, aqui no capítulo 6, para a gente fechar esse momento, guarde isso. O problema de Israel nunca foi a presença dos inimigos. A coisa era tão séria que mesmo depois que Israel já tinha um exército e um material bélico para as guerras, escudo, carro, cavalo, lança, nos dias do reinado de Davi, pós Saul, por exemplo, mesmo Davi sendo estrategista de guerra, experiente na batalha, mesmo tendo carros, cavalo, espada, ferro, escudo de bronze e de prata, ele não tinha coragem de ir a uma batalha sem primeiro consultar ao Senhor. Eu me lembro que em uma ocasião, e foi contra os amalequitas, Davi fez uma oração e ele dizia assim: Senhor, eu devo ir à batalha contra este inimigo?
E o Senhor respondeu ele pela vida do sacerdote e disse: vai, porque eu vou te dar vitória. E Deus continuou falando e deu a estratégia de como ele venceria a guerra. E Deus disse assim, meninas, Deus disse assim, meus irmãos, Deus disse assim: Davi, fique atento, fique atento. Quando tu ouvires o barulho de uma marcha, faz uma marcha aí, vamos fazer uma marcha aí, uma marcha. Quando tu ouves, mas uma marcha poderosa, meu pé é 35, vamos fazer uma marcha no pé de Deus. A Bíblia diz que a terra não aguenta o repouso dos seus pés. Ele disse assim: Davi, eu vou te dar vitória, mas a estratégia é essa aqui, ó. Não importa quantos sejam os adversários, não importa o tamanho do exército do seu inimigo, e também não importa quantas ferramentas você tem para combater o teu inimigo, Davi. Quando tu ouvires o barulho de uma marcha, oh, aleluia, por entre a copa das amoreiras, oh, uma marcha. Você pode profetizar uma marcha aí agora onde você está. Você pode colocar o seu corpo em posicionamento de quem vai receber o Deus que vai adiante de você para te dar vitória nessa noite. Quando tu ouvires o barulho da marcha por entre a copa das amoreiras, Davi, pode seguir pelo vale. Oh, quando Deus está na nossa frente, não importa se a batalha é no monte, se a batalha é no vale. Quando Deus está na nossa frente, não importa se a luta é contra a doença, se é contra a crise financeira. Quando Deus está na nossa frente, não importa se o problema é o câncer. Quando Deus está na nossa frente, não importa se você já está em grau de 80% do Covid-19. Quando Deus está na nossa frente, traz uma marcha, meu filho, por favor. Quando Deus está na nossa frente, eu estou pedindo isso, sabe por quê? Porque há alarido de guerra na tua casa. Hoje o Senhor vai adiante de você para fazer por você o que fez por Israel, para fazer por você o que fez por Davi. Quando ouvires o barulho da marcha por entre a copa das amoreiras, segue a posição, porque eu, o Senhor, já fui adiante de ti para te dar vitória. Quem acredita, profetiza a vitória. Profetiza a vitória. Maravilha de Deus, é isso aí. É isso aí. Olha Deus marchando nessa madrugada em teu favor. Reaja, se posicione. Não é emoção, é a presença de Deus entrando no teu quarto, na tua casa, para te dar a força que você precisa para se posicionar. Espírito do medo, o Senhor te repreenda. Às 11h13 da noite, o Senhor te repreenda. O nosso problema, bem como o problema de Israel, nunca foi a presença de algum inimigo no território. O problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus.
Olhe bem para mim. O problema nunca foi a presença do inimigo. Ah, é porque o inimigo é grande. Ah, é porque o inimigo é valente. Ah, é porque a doença é forte. Ah, é porque a dívida é alta. E daí? O problema da gente que sabe, que conhece o Senhor, e você que está conhecendo agora nessa noite, nunca foi a presença de inimigo. Não. O problema é conviver na ausência de Deus. Até quando você vai ficar fora da posição que Deus te chamou? Até quando você vai deixar o inimigo tomar expansão territorial na terra que Deus te deu, no casamento que Deus te deu, na família que Deus te deu, na faculdade que Deus te deu? Você sabe por que está acontecendo uma reforma como nunca antes, independente da sua opinião política, como nunca antes? Houve no Brasil, porque a igreja decidiu se posicionar em áreas que outrora alguém dizia: nós não devemos governar essa área, mas nós vamos governar em todas as áreas. Nós vamos orar pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário. Nós vamos declarar que sobre o Brasil, sobre a república, sobre a nossa nação, o governo é do trono de Deus. Porque em todo lugar aonde há um governo, ou governa o Senhor, ou governará outro. E na terra que eu estou, eu proclamarei e invocarei o nome do Senhor. Você entende isso? Na hora de se posicionar, eu declaro, clamando vidas para o Brasil, vidas que vão desfrutar de sossego, vidas que vão viver em 2020 coisas que não viveram nem nos melhores anos que consideram antes desse. Vai ter gente sendo salva em 2020, liberta em 2020, transformada em 2020. Tem fé aí para crer? Se não tem, vem na minha fé que hoje eu vim crente. Vai ter gente prosperando em 2020, enriquecendo em 2020, crescendo em 2020. Vai ter gente que vai perguntar: menina, quando é que houve essa virada na sua vida? E você vai dizer: você não acredita? Foi quando? Em 2020. E alguém anos mais pra frente vai dizer assim: mas 2020 não é quando teve aquela doença? Mas 2020 não foi quando você foi pro leito? Mas 2020 não foi quando você teve dívidas? Mas 2020 não foi quando sua empresa fechou? Mas em 2020 não foi quando algumas igrejas fecharam? Foi sim. E como é que você viveu essa virada em 2020? E você vai dizer: porque não importou. O problema não era o inimigo da pandemia, o inimigo do Covid, não. Não importou o tamanho do inimigo da corrupção no solo brasileiro, não. Por quê? Porque não importa o tamanho da presença do inimigo quando nós não estamos ausentes da presença de Deus. Chama Deus para a tua vida aí agora. Chama Deus para a tua casa aí agora. Não ficaremos ausentes de Deus. Não deixaremos Deus apenas numa Bíblia aberta no Salmo 91. Em nossa casa Deus não ocupará apenas um lugar numa página amarelada no Salmo 23. A presença de Deus será tão forte que não importa se tem Baal, não importa se tem Moloque, não importa se tem Belial, a presença de Deus vai dominar todo o território nacional. A presença de Deus vai dominar tua rua, a presença de Deus vai dominar no teu bairro. Se você acredita que essa vigília é vigília de clamor por vidas no Brasil, traga o endereço da tua casa na tua boca e agora, e libera uma palavra do governo de Deus, da presença de Deus sobre a tua casa. Traga o nome dos teus filhos na tua boca e agora. Traga o nome dos teus pais na tua boca e agora. Traga o nome
da tua esposa na tua boca aí agora. Traga o nome do teu marido na tua boca aí agora. Traga o nome do teu patrão na tua boca aí agora. Traga o nome do presidente da nossa nação na sua boca aí agora. Traga na sua boca o nome do ministro da economia aí agora na sua boca. Porque nós vamos declarar o governo de Deus.